Pra lá. Lembra? Fala pessoal, bem-vindos ao Mundo da Anestesia, mais um episódio do primeiro podcast de anestesia do Brasil. Estou aqui com dois convidados da área da pediatria, um cirurgião pediátrico e uma intensivista pediátrica. Porque um dos motivos de eu ter conversado também com o Arthur da cirurgia vascular é trazer cirurgiões e intensivistas, profissionais de outras áreas que têm contato com anestesia ou com anestesistas, para poder trazer um pouco mais, né, de informação, né, sobre o que eles pensam a respeito, né, da medicina perioperatória, da valorização da anestesia, o que é importante, né, da anestesia para o trabalho deles, o que é importante no trabalho deles que a gente tem que valorizar como anestesistas, enfim. Fazer esse link, anestesia, cirurgião, intensivista. A gente leva muito paciente para a UTI, a gente pega muito paciente da UTI também para anestesiar e devolver para a UTI. Então, é importante a gente entender um pouco o trabalho deles. E a anestesia pediátrica está evoluindo muito, está crescendo muito em termos de segurança, né? Inclusive, as cirurgias pediátricas também estão cada vez mais, talvez, evoluídas, né? São minimamente invasivas, as criancinhas cada vez mais de baixo peso vindo operar, né? Então, eu acho que é importante, né, a gente conhecer o trabalho, né, de cirurgiões pediátricos que lidam com crianças graves, né, intensivistas pediátricos. Eu acho que vai ser uma troca de bola muito legal aqui. Obrigado mais uma vez, tá? Paganotti, eu chamo ele de Paganotti, porque ele fez faculdade comigo na UFJF, foi presidente da Atlética, um cara hoje atleta também, assim como eu, faz o mesmo esporte que eu, né? Triatlon, né, cara? E a Eliane é a intensivista pediátrica também, que trabalha em São Paulo. Então a gente vai ter um papo bem legal. Mas antes de apresentar vocês de fato, eu queria só falar sobre a Gefantton, que é um grande apoiador, parceiro nosso. É uma empresa lá de Ribeirão Preto, mas que exporta produto para o Brasil e para o mundo, né, sobre modelos de punções guiadas por ultrassom ou bloqueios regionais. Mostra lá pra gente só a imagem. Não sei se vocês conhecem, eles fabricam modelos para treinamento de agulhamento e punção com ultrassom. Então eles acabam fornecendo uma estrutura super legal, como se fosse uma gelatina, já com modelos simulando, na verdade, simuladores de artéria, veia, nervo, facilitando o treinamento dos anestesistas, dos vasculares, dos intensivistas para puncionar acessos vasculares e fazer bloqueios periféricos. Você vê, mostra mais um modelo lá, ó, o modelo lá. São estruturas bem portáteis, pequenas, que para ensinar, então, por exemplo, uma punção jugular, né, uma cateterização de uma artéria, por exemplo, é super interessante, né? Acho que o agulhamento é uma das coisas mais difíceis hoje no acesso vascular ou no bloqueio. Então, legal. Obrigado, Gefantton, mais uma vez pelo apoio. Super importante, né, a gente ter apoio para poder fazer o canal crescer cada vez mais. Obrigado mais uma vez. Quem quiser saber mais detalhes sobre o Gefantton, vai estar na descrição direitinho lá, o site, bonitinho. Inclusive tem um modelo com o meu nome, cara. Eles fizeram um modelo com o meu nome, chama RL, na verdade, Renato Lux. É um modelo que eu criei, eu dei a ideia de fazer um modelo com uma estrutura um pouco diferente. Depois vale a pena vocês conhecerem também. Então, beleza, vamos lá, pessoal. Se apresentem um minutinho cada um, por favor. Primeiras damas. Primeiras damas.
Bom, meu nome é Eliane, falar um pouquinho da formação, né? Fiz faculdade na Unicamp, depois eu fiz tanto pediatria quanto terapia intensiva pediátrica no HC, aqui na USP, e desde então sigo lá como assistente mesmo na UTI pediátrica no Instituto da Criança e atualmente trabalho também na UTI pediátrica do Sabará. Enfim, sou apaixonada pela minha profissão, não me vejo fazendo outra coisa e acho que é isso, assim, acho que vai ser uma troca gostosa, tem bastante coisa mesmo, essa interface entre anestesia, cirurgia e terapia intensiva, ela é super importante, né? A gente pega todos os pós-operatórios, eu e o Gui, particularmente, a gente trabalha junto no HC, então pego muito pós-operatório dele e essa troca, ela é assim, muito importante para a gente dar um cuidado melhor para o paciente, né? E com a anestesia a mesma coisa, né? Então, os pós-operatórios sobem para a gente discute, entende o que aconteceu no centro cirúrgico e isso faz toda a diferença no nosso cuidado depois. Fantástico, então, legal. E acho que quando a gente lida com menorzinhos, pequenininhos, a gente precisa de ter essa interação, né? De ter uma equipe bem formada para poder evitar, né? Complicações, enfim, né? Com certeza. Exato. Eu sou Guilherme, eu formei na UFJF, vim fazer cirurgia geral aqui em São Paulo e desde que vim para cá não saí mais, né? Fiz cirurgia geral, fiz cirurgia pediátrica e fiz transplante de fígado também, tudo no HC e fui por 2 anos preceptor da cirurgia pediátrica lá no Instituto e agora sou assistente da cirurgia pediátrica e do transplante de fígado pediátrico lá do Instituto da Criança. Bacana demais, cara. Formação espetacular de vocês, parabéns. Eu fiz no HC também, então posso falar que é uma baita escola, né? Fantástica. Devo muita coisa ao HC. Acabei não ficando no HC, mas eu acabei indo pro primo, né? Que é o primo um pouquinho pobre, que é o HC de Ribeirão Preto, mas que eu adoro trabalhar lá, é muito bacana. E eu sei a complexidade que é os pacientes do HC daqui de São Paulo, né? O ICR. Sim. E eu trabalho muito com anestesia pediátrica, né? Não tenho feito... Lá a gente não tem transplante de fígado, né? Mas eu tenho contato com a cirurgia pediátrica, com a medicina intensiva pediátrica, com a neonatologia. E eu sei dessa importância. E é muito importante o anestesista entender o trabalho do cirurgião e do intensivista para conseguir melhorar a sua prática, oferecer o melhor serviço. E também eu acho que vale a pena o intensivista e o cirurgião pediátrico entender o lado da anestesia, o trabalho do anestesista, porque assim eu acho que tudo fica de forma muito mais... né, acho que redonda, né, vamos dizer assim. Queria saber de vocês o seguinte: por que você acha importante, Gui, ter um anestesista de confiança, um cara experiente que possa te passar segurança durante todo um ato operatório de uma cirurgia de grande porte, por exemplo, na anestesia pediátrica ou na cirurgia pediátrica? Eu acho que esse binômio cirurgião pediátrico e anestesista é fundamental, né? Muita gente acha que criança é um adulto pequeno, dá para transpor o que... Porque a formação do anestesista que eu vejo na residência, ela é focada mais no adulto. Eu acho que eles passam muito pouco tempo em anestesiando criança, vendo as especificidades que tem a anestesia pediátrica, né? Então, você ter um anestesista que entende a fisiologia do paciente e principalmente as patologias do neonato, da criança, é fundamental, te dá segurança. E outra coisa importante, muitas vezes, quando os pacientes vão no consultório, você fica, às vezes, horas falando da cirurgia, a cirurgia entra por aqui, sai por aqui, e ela pergunta assim, e a anestesia? Exatamente. A preocupação dos pais, como vai ser a anestesia, né? Então, eu acho que essa parceria do anestesista bem formado e que tem uma mão de criança com um cirurgião pediátrico é fundamental. E muitas vezes já passei operando em hospitais de São Paulo e da Grande São Paulo, passa muito aperto, principalmente quando a gente leva um recém-nascido, 800 gramas, 600 gramas para anestesiar, e a gente vê que o anestesista trava, assim, né? Se não tiver no plantão um anestesista que segura esse rojão na mão, a gente passa muito aperto. Então, eu acho que a formação de anestesia pediátrica, ela é fundamental para o cirurgião pediátrico também, assim, de ter esse anestesista que vai
vai saber lidar com essas dificuldades, que é muito particular, né? Não tem, eu acho que nada se compara a um anestesista que tem uma vivência de anestesia de adulto, dele pegar uma criança, eu acho que... É bem diferente, é tudo muito diferente. Exato. E você deve se sentir mais seguro operando, né? Você não tem que ficar com o olho no peixe no gato, olhando o monitor, ficar preocupado com o que o anestesista está fazendo, né? Sem dúvida nenhuma, né? E quando a gente opera em hospital geral, sem ser um hospital que tenha serviço de cirurgia pediátrica, os anestesistas até brincam que o cirurgião pediátrico é o melhor amigo do anestesista, porque desde que a criança entra na sala, na indução, a gente está do lado ali. Ah, quer que pegue uma veia? Quer que pegue um acesso? Perfeito, cara. A gente tem... a gente sempre está junto porque a gente sabe que não é fácil. Não é fácil pegar uma veia. Então, os anestesistas brincam com a gente, que a gente sempre está do lado, na cabeça do paciente, às vezes até atrapalhando vocês, porque a gente sabe da dificuldade desse perfil de paciente. Né? Legal. Eliane, vocês percebem uma diferença na criança que chega anestesiada por um anestesista mais experiente e uma criança que chega anestesiada por um anestesista mais novo, talvez que não tenha tanta experiência, enfim. Você sente diferença na anestesia, no pós-operatório, assim? Sem dúvida, né? Então, tudo que acontece no centro cirúrgico tem impacto no como que a gente vai cuidar dessa criança depois, né? Então, quando você vem de uma anestesia já redonda, né? O anestesista conhecendo a patologia que ele está operando, né? Tendo familiaridade com criança, né, que enfim é o meu mundo também, faz toda a diferença, desde como que essa criança vai chegar hemodinamicamente, como que foi feita a ventilação desse paciente, né, porque a ventilação da criança é diferente da ventilação do adulto, a quantidade de medicamento, quem não está habituado com criança às vezes pesa muito mão em sedação, então às vezes a gente pega um paciente na UTI que chega pra gente, na verdade, parece até que o paciente está chocado de tanta medicação que foi feita, de tanto sedativo. Às vezes precisa até encostar uma droguinha ali do lado, até ir passando o efeito e esse paciente recuperar. Então faz muita diferença, tanto no centro cirúrgico quanto em transporte. Transporte, muitas vezes, quando a gente pega os pacientes, que é para ser algo que não é para você piorar a situação do paciente, muitas vezes ele chega numa situação muito pior para a gente na UTI. Então, faz muita diferença esse manejo. E, assim, acho que essa conversa intensivista e anestesista, ela é essencial. Não estou desmerecendo o cirurgião, adoro, faz parte, mas muitas vezes a gente confia mais em tentar entender o que aconteceu no centro cirúrgico, conversando com o anestesista, que é quem vai fazer todo esse manejo, né, de dar estabilidade, de fazer a ventilação, de cuidar dessa parte hemodinâmica e ventilatória, enfim, no geral do paciente, do que o cirurgião que está mais preocupado ali, enfim, com as anastomoses, né, com o que vai ser feito tecnicamente. Então, a gente entende melhor o contexto no que aconteceu, quanto que perdeu de sangue, quanto que não perdeu, né, se ficou estável, se não ficou estável, quanto de droga que esse paciente usou, conversando com o anestesista. Então, o manejo de quem está habituado com o perfil de paciente que a gente vai cuidar depois faz muita diferença. Eu vejo diferença também nos intensivistas, quando o intensivista sabe como funciona o centro cirúrgico, o que acontece, sabe? Eu acho que o intensivista compreende, às vezes consegue até ajudar ou até questionar algumas coisas de forma positiva, assim, sabe? Ajudar, por exemplo, muitas vezes eu vou pegar a criança na UTI, e eu consigo conversar com o intensivista para ele me passar algumas dificuldades que eles têm ventilatória, também do ponto de vista hemodinâmico, as drogas que estão sendo utilizadas, tentar mudar o mínimo possível, né, cara? Não um protocolo, mas uma conduta que já está sendo feita para deixar a criança mais redonda, né? Eu acho também a parte de volume, né, hemodinâmica, no sentido de levar a criança muito nas arcadas, acho que pode atrapalhar muito o trabalho de vocês, das anastomoses, do retorno à função intestinal para o intensivista. Eu acho que também o anestesista tem que tomar muito cuidado com relação a isso, porque isso pode atrapalhar muito o seu trabalho e o seu desfecho, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho importantíssimo os residentes da pediatria passarem no centro cirúrgico. Tem até alguns residentes da UTI pediátrica, sobem lá no centro cirúrgico, ficam acompanhando, entendem a dificuldade do cirurgião no intraoperatório, porque a gente desce com um transplante lá para a UTI, aí a gente fala, a cirurgia ocorreu tranquilo, as anastomoses habituais, teve o sangramento habitual e a criança está ruim, clinicamente ruim, que é esperado num
num TX. E aí o pediatra indo e vendo como que é, o que é um sangramento habitual. Não são poucos ml no sangramento habitual de transplante. Aí eles entendem também o lado do cirurgião quando passa o caso, entendem o anestesista. Perfeito, cara. Então, fantástico. Eu acho importante a pediatria, o clínico, principalmente o da UTI neonatal e o da UTI pediátrica, rodarem, verem como é que é o dia a dia do cirurgião, né? E as dificuldades dos anestesistas também, né? Lá no HC está começando a ter isso também. Os residentes da pediatria entram na cirurgia pediátrica, assim, para assistir, né? E também aí na indução anestésica eles ficam em cima para saber o que a gente está fazendo, tá? Na hora da extubação, no transporte. Então é uma coisa interessante, acho que faz parte da formação, né, Gui? Eu acho muito importante. E a gente até percebe no jeito, quando os residentes sobem no centro cirúrgico, por exemplo, da neonatologia, a gente descreve uma atresia de esôfago, a gente passa o caso descrevendo como é que foi a cirurgia. E às vezes, sem enxergar o modo que é feita a cirurgia, na hora que o clínico vai passar o caso no dia seguinte, quando tem a visita com o professor e tudo, é diferente de quando o pediatra foi lá e viu como foi feita a cirurgia. Até os detalhes que para o cirurgião são importantes na passagem da visita, ele já vai focado exatamente nisso. Então, eu acho que é complementar na formação, principalmente quem lida com medicina intensiva pediátrica, para dar um pulinho no centro cirúrgico e acompanhar o dia a dia do cirurgião e do anestesista. Muita criança da UTI pediátrica é do pós-operatório, né? Muito. Assim, acho que isso varia de UTI para UTI, né? Vocês têm divisão ou não? Ou é tudo... Por exemplo, você tem uma UTI pós-operatória pediátrica ou não? Porque no adulto, às vezes, a gente tem isso. Sim. Não, lá no Instituto da Criança é uma UTI só para todas as patologias, né? Mas acho que assim, uns 40% e às vezes tem épocas que um pouco mais são de pacientes da cirurgia mesmo. Então a gente pega muito pós-operatório, né? Só é isso do que o Gui falou, só do transplante, toda segunda-feira a gente tem transplante hepático, que é um perfil completamente diferente, né? Então quem não está habituado a cuidar, também esse manejo faz diferença, né? Você conhecer como que você vai fazer, né? Enfim. E então a gente tem uma grande parte aí de pós-operatório mesmo. Então, grande parte dos pacientes são da cirurgia pediátrica. Mas, por exemplo, lá no Sabará, não. No Sabará, os andares, né? São vários andares de UTI pediátrica e tenta se dividir um pouco aí de acordo com as patologias, né? Então, um andar de neuro, um andar de cardio, um andar de respiratório. E daí tenta dividir um pouquinho. No Einstein, quando eu trabalhava, não. Já no Einstein era uma UTI só também, com todas as patologias ali misturadas. Entendi. E aí variava de época. Entendi, legal. Como é que é o transplante lá, Gui? Eu lembro que quando eu fui residente, tinha alguns transplantes e existia também os transplantes intervivos. Mas eu não me lembro se era tão frequente assim, igual está tendo agora, cara. Eu acho que desde que eu entrei para a cirurgia pediátrica, isso já tem uns 7, 8 anos já, o transplante ocorre toda segunda-feira, religiosamente. Só não tem, se não tem algum paciente pronto, ou se na véspera fez febre, fez uma colangite, alguma coisa assim, mas religiosamente, segunda-feira é o dia do transplante intervivos. O transplante de intervivos para a população pediátrica, ele é sensacional, porque você consegue abreviar o tempo de espera na fila, a qualidade do órgão é melhor, você tem menos tempo de isquemia, você está com o doador super saudável, o pai ou a mãe, ou algum aparentado com autorização judicial. Então, o programa ocorre religiosamente toda segunda-feira e terça-feira, a partir desse ano, está sendo terça-feira a cada 15 dias. Legal. Geralmente é o pai ou a mãe que doa? Geralmente é o pai ou a mãe, a gente faz a compatibilidade com a criança e pega sempre um doador saudável. Então, a gente tem uma triagem rigorosa para selecionar o doador, porque a filosofia do Intervivos é você proporcionar uma cirurgia, um órgão de qualidade para a criança, mas gerando um mínimo de risco para o doador. Não faz sentido nenhum fazer um transplante se você for gerar risco para o doador. Então, como para a criança a gente não precisa de tanta massa hepática assim, com um segmento lateral esquerdo ou um lobo esquerdo de um adulto, é mais do que o suficiente para fazer. Às vezes até mais do que o suficiente. Às vezes a gente manda um large for size lá na UTI para eles segurarem. Mas sem dúvida nenhuma, a abreviação de tempo de fila, a qualidade do órgão,
Legal. E vocês fazem a hepaté lá no CR mesmo, o do adulto, né? Do lado, na sala do lado. Exato. E aí quem faz a hepaté, isso é uma característica do nosso serviço, somos nós, cirurgiões pediátricos mesmo, Sim, né? Que então, legal, cara. Lá no centro cirúrgico nós temos 4 salas, né? Na segunda-feira, 3 salas ficam exclusivas para o transplante, a sala 2 fica um doador, então ficam 2 cirurgiões pediátricos fazendo a hepaté. Backtable. A sala 4 fica o backtable, então a gente coordena a cirurgia para o doador e receptor estarem no mesmo time para não ter tempo, prolongar o tempo de isquemia. Então, o doador estando ok, a gente vai lá na sala do receptor, tudo ok aí tudo ok. Aí a gente tira o fígado, leva para backtable na sala 4, que é o tempo deles prepararem a cava e tudo, tirar e preparar a cava. Terminou, lava com a albumina, já está implantando. Então, a gente diminui o tempo de isquemia fria para 20, 25 minutos, entendeu? O que num doador cadáver, até a gente captar em Osasco, Guarulhos, Grande São Paulo... Sim, imagina. São 5 horas. E sempre que chega, como o perfil de paciente nosso é muito pequenininho, assim, é 6 quilos no primeiro ano, assim, a gente tem que fazer uma hepaté na backtable. Então... a gente prolonga muito o tempo de isquemia fria, o que não acontece no intervivos. Ah, verdade. A hepatectomia tem que fazer no backtable, porque você pega o fígado grande, né? Exato. Aí você tem que fazer a hepatectomia ali e demora. Aí a gente faz uma hepaté... E quanto tempo demora no backtable fazer? Umas 2 horas. Sério, cara? Exato. E pra preparar tudo, cara? E o backtable, eu acho, do doador cadáver, essa é a minha avaliação como cirurgião, uma das partes mais delicadas e difíceis, porque a gente não tem controle de sangramento. Sim, verdade. Então, a gente tem que ser muito minucioso no tudo que a gente vai ligar, porque se a gente manda um fígado que não está muito bem ligado, os vasinhos na área sangra cruenta, aí a gente atrapalha todo o desenvolvimento do receptor. Eu acho a backtable do doador cadáver uma etapa difícil e precisa de muito cuidado. E precisa de um cirurgião experiente, né? Exato. Porque geralmente o backtable num transplante normal, geralmente é o cirurgião ali menos experiente que está fazendo, porque o cirurgião principal está fazendo outra coisa. Porque na backtable de um fígado inteiro, você vai limpar o fígado, preparar os vasos ali e lavar. Não tem muita coisa. Agora, você fazer uma hepaté num fígado que não tem um vasinho para sangrar, você vê, aqui vai sangrar, eu vou queimar e tudo mais. Eu acho extremamente delicado. Muito legal, cara. E deixa eu te perguntar outra coisa. Geralmente a faixa etária das crianças é no primeiro ano de vida? Por atresia de via biliar? A principal patologia nossa de transplante é a atresia de vias biliares, né? Dos pacientes que têm casai e não têm casai, a grande maioria das nossas crianças estão entre 1 ano e 1 ano e meio de idade. Alguns pacientes conseguem fazer um casai com sucesso, a gente consegue arrastar esse transplante mais para frente. Assim, todas fazem casai primeiro? Não necessariamente. O paciente que tem atresia de vias biliares, ele tem um prazo para esse fígado virar colestático. Geralmente, de livro, assim, 12 semanas. Tá. Chegou com 12 semanas, mas não tem um fígado duro, não tem baço duro, então daria para tentar fazer um casai. Mesmo assim, se chegar um paciente com menos de 12 semanas que já tem cirrose, a gente opta por não fazer o casai. Então, o prazo de limite são 12 semanas de vida, né? Mas isso varia muito da clínica. Se o paciente já fosse cirrótico antes das 12 semanas de vida, aí a gente não faz o casai. Já faz o transplante direto. Já prepara ele para o transplante e vai acompanhando ele como um cirrótico, né? Então tem nosso ambulatório pré-transplante, a gente acompanha junto com a hepatologia. Na hora que chegar o momento de indicar, aí a gente transplanta, que na média vai dar entre 4 e 5 meses de vida. E diferença técnica entre uma criança que não tem casai e outra que tem? Para o transplante, a criança que tem casai é mais difícil, Sim, porque você tem aderência, sangra muito mais. Então, tecnicamente, o transplante ele é mais difícil. Entretanto, você consegue levar essa criança para uma idade um pouquinho mais avançada, um pouquinho mais de peso, que também facilita, do ponto de vista anestésico, clínico, segurar a criança. Então, a gente tem essa dualidade em relação a fazer ou não fazer o casai. Eu acho que se tira uma criança do transplante, já valeu a pena fazer o casai. Então,
mesmo o intraoperatório do transplante sendo mais difícil por conta das aderências, o Kasai, sempre que possível, está indicado. Tá. E protocolo de acessos, de transfusão, vocês usam algum tipo de monitorização, cara? Ou não se usa muito tromboelastograma, essas coisas? Eu sei que o tromboelastograma, em alguns outros institutos do complexo HC, ele já tem de rotina. Lá no instituto a gente não tem ainda o tromboelastograma. Mas o tromboelastograma, sem dúvida nenhuma, facilitaria muito a gente temperar esse paciente, ainda mais que a gente fica muito preocupado em relação a dar muito... sangue, ou hemoderivados. Ou hemoderivados, e tem a artéria que é fina, uma artéria de trombose muito? A gente não tem tanta taxa de trombose arterial e venosa assim no transplante. O que a gente tem com uma certa frequência, às vezes... são fígados grandes, large for size. Às vezes, mesmo a gente comendo o máximo possível para a esquerda na hepaté do doador, às vezes a criança de 4 quilos recebe um fígado de 390 gramas. E o que acontece, cara, se ela ganhar um fígado um pouco maior? Então, primeiro, mecânica, né? Síndrome compartimental, é ruim para ventilar. Tá. E a porta da criança cirrótica, às vezes ela já tem fluxo invertido, já tem circulação colateral, fluxo invertido para a esplênica, fluxo para o reto peritônio. Então, às vezes, a gente não consegue uma cabeça de pressão adequada para nutrir esse fígado que é large for size. Grande, entendi, exato. Cara. E aí a gente tem que abrir mão. A gente tem que abrir mão de outros recursos, fazer o Rex shunts, fazer uns shunts mesentéricos, dissecar mesentérico, colocar enxerto. Mas então, isso, como é que você sabe? Quando que você precisa fazer isso? No intraoperatório você consegue? No intraoperatório. Na hora que a gente solta os clamps, a gente já percebe a perfusão, se o fígado já corou bonitinho. Mas é no olho a olho ali. No olho a olho. Não tem nada objetivo assim. Se tivesse um ultrassom intraoperatório, talvez a gente tivesse essa informação mais fidedigna, assim. Tá, mas aí... E o cálculo do tamanho do fígado para a criança tem? O ideal seria entre 0,9% a no máximo 3% do peso da criança, né? Então, se você pega uma criança muito pequenininha, nossa margem de dar hepaté é muito pequena, entendeu? Mas aí você pesa esse fígado ou não? Pesa, sempre pesa. Na verdade, a gente faz no preparo do doador, a gente já faz a volumetria hepática, para ter uma ideia. Como você faz? Com ultrassom. Então, no pré-operatório do doador, ele faz um ultrassom, faz uma angiotomo para ver se a anatomia vascular vai ser compatível com o transplante e faz uma colangio-ressonância para saber se a via biliar também é compatível. Caramba, legal, cara. E aí, se você tirou um pouco mais, na hora ali, no backtable, você... Ou não? Às vezes a gente no backtable é difícil fazer isso. Então, se precisar tirar algum segmento, a gente tira a pontinha do 2 e 3 no intraoperatório do receptor. Entendi. Do receptor, entendi. Tira do receptor. E na UTI, quais são as principais, talvez, complicações ou coisas que você tem que ter mais cuidado? Por exemplo, primeira semana, segunda semana... Em geral, esses pacientes passam a primeira semana com a gente mesmo na UTI, né? E daí, dentro da UTI, assim, a primeira coisa que a gente vai observar... Na verdade, acho que a primeira informação que a gente tem que ter é como é que foi esse intraoperatório, né? Então, desde a informação da cirurgia, como é que foram as anastomoses, se as anastomoses foram tranquilas ou se teve alguma dificuldade, até para a gente programar, caso esse paciente acorde e mantenha um nível de consciência bom, se a gente pode ou não pode estubar, ou se a gente vai esperar para poder fazer o primeiro Doppler, para poder ver como que estão esses fluxos, né? Então, essa é uma primeira informação que a gente tem aí, sabendo do intraop, da parte da cirurgia, como é que foi a questão de anastomose. A segunda questão que a gente precisa saber, né, é a informação com o anestesista. Como é que foi de sangramento, quanto de droga vasoativa que esse paciente precisou, quantas volemias que ele acabou trocando aí nesse intraoperatório, que muitas vezes troca algumas vezes a volemia. Né? Então, essas informações são importantes para a gente saber também como que a gente vai pegar esse paciente agora. Né? Muitas vezes eles chegam, de fato, com lactato muito alto, com bicarbonato baixo, não tão bem perfundidos. Né? Então, a gente precisa ver esses exames iniciais para ver como é que a gente vai ficar, e a gente espera o primeiro coagulograma para poder ver quando que a gente vai colocar ou não a heparina, depender aí de como que vier o INR desse paciente, né? Então, e o nível aí de plaquetas. Então, heparina profilática, você está falando?
A gente sempre usa, na verdade, não é nem profilática, é como se fosse terapêutica, mas a dose é uma dose... Para evitar a trombose. Para evitar a trombose. Trombose do enxerto ali, das anastomoses. Exato. Então, essa é uma das informações que a gente precisa também. Então, daí a gente precisa ver como que vai vir esse coágulo e como que vai vir o nível de plaquetas para ver se a gente vai conseguir iniciar a heparina ou não. E a ideia é que a gente inicie o mais rápido possível a heparina contínua para a gente manter aí mais seguras essas anastomoses. E aí, uma grande questão, e aí o primeiro pós-operatório, né, o primeiro dia, enfim, é o dia mais delicado, é a questão de volume, né? Porque a gente não pode deixar esse paciente seco. Então, se ele fica seco, a chance dele trombosar acaba sendo maior. Verdade. Então, a gente faz um manejo aí de balanço hídrico bem rigoroso aí no primeiro pós-operatório desse paciente, fechando o balanço a cada 1, 2 horas. E aí, quando a gente precisa repor, a ideia é que ele sempre fique com um balanço discretamente positivo, né? Tá. Então, aí, quando a gente precisa, a ideia é ir repondo com albumina. Então, a gente tem bastante albumina no serviço e aí a gente vai albumina vendo... pura ou você vende diluída? Depende. Então, se o paciente está ali zerado, né, ou discretamente negativo, dá pra gente fazer uma albumina pura. Ah, não, ele ficou muito negativo, aí a gente faz albumina diluída, a 10%, a 5%, Sim. Enfim, aí vai depender do balanço hídrico que a gente vai tendo esse controle. E aí, inicialmente, esse paciente, obviamente, fica em jejum, né? Com soro de manutenção, idealmente também no começo só com uma VIG, com uma glicose. Aí entra com parenteral? Não. A gente consegue alimentar esses pacientes relativamente rápido. Mesmo que seja uma barriga virgem, que a gente faça bilio-digestiva, geralmente no terceiro pós-operatório a gente já está tirando a sonda, dando comida e à noite começando o tacrolimus. A gente tem uma certa pressa para começar o imunossupressor. Legal, cara. Então, o tempo de jejum nos transplantes que vão tudo bem, assim. Tem uns que demoram para se ajeitar, às vezes precisa de um jejum mais prolongado, ou naquelas crianças que são muito desnutridas, assim, 4 quilos, 4,5 kg, que às vezes a gente coloca um fígado um pouquinho maior, ela não tem drive, não tem força respiratória para... Vai ficar mais tempo entubada. Exato. Então, nessas crianças, às vezes a gente opta por fazer uma NPP para ver se ganha um peso. Sim. Mas a grande maioria dos transplantes, a dieta começa na terceiro para o quarto dia já está alimentando. Dieta... Já, de via oral. Via oral. A gente tira a sonda e via oral. São estubados em quanto tempo depois? Idealmente, eles são estubados assim que eles acordam. Se não teve nenhuma dificuldade técnica... Não, mas não na sala, na UTI. Não, na UTI. Chega na UTI, se não teve nenhuma grande dificuldade técnica, nem em questão de sangramento, e nem se o fígado não é grande também? Não, mas com fígado grande, a grande maioria dos nossos pacientes, o fígado fica maior. A grande maioria é large for size. Aí já tá falando. Não, mas tecnicamente é difícil. E as crianças são pequenas também. Tecnicamente é difícil, eu não tô criticando. Não, eu sei, tecnicamente eu que brinquei. Mas aí vocês estubam mesmo assim? A gente estuba mesmo assim. Então, assim, idealmente cirurgia foi lisa, né? Não teve nenhuma complicação de anastomose, não teve nenhum grande sangramento, o paciente está com droga baixa, né? Ele não precisa estar sem droga, mas está com droga baixa. Esse paciente acordou, a gente estuba. Tá? Legal. Então, a gente estuba o mais precoce possível. Aí. E aí, de restante, em geral, dá muito certo. Em geral, a gente tem pouca falha aí de estubação nesses pacientes, né? Ótimo. Porque, teoricamente, eles foram entubados só para o procedimento. E até melhor, eu acho que quanto antes estubar, se tiver condição menos sedativos, aí vira aquele ciclo vicioso que a gente vê na UTI. Aí droga, cai a PA, nora, e aí vira um ciclo vicioso. E a ventilação espontânea melhora a perfusão hepática também, né? Sim. E a grande maioria, mesmo quando é um large for size, até ele se adaptar a essa diferença de pressão intraabdominal, né, a conseguir expandir um pouco mais esse tórax, não ficar com aquela respiração mais restritiva, isso leva tempo, né? Então, assim, não vai ser a gente manter entubado que vai fazer diferença. Talvez pode até piorar, né? Exatamente. Atrofia diafragmática. Exato, tem que sedar, daí no que você acaba sedando, acaba perdendo força muscular, e aí atrapalha ainda mais. Ótimo, legal essa parte fast track aí É rápido. Que imagino que antigamente as crianças deviam ficar mais tempo entubadas, né? Por conta que era um transplante, na época, daqui uns 20, sei lá, 15 anos atrás, era tudo muito, mano. Quer ver quanto tempo tem qual é a média de tempo cirúrgico hoje? Umas 6 horas. Aí, cara, acho que na minha época era mais tempo.
E ó, eu vou te dizer que eu acho que para todas as patologias, cuidados dentro da UTI, quando um paciente era entubado, a gente demorava muito mais para extubar, né? Graças a Deus, a gente vem usando muito menos sedativo, né? Em doses muito menores. E medicamentos que a gente também acaba tendo menos complicação, com abstinência, né? Com delírio. Então, a gente acaba estubando, a gente acaba pesando muito menos mão em sedação do que se usava antigamente. Então, isso facilita a gente estubar os pacientes. Nossa, legal demais. E você faz clamp total ou piggyback? Ou nenhum dos dois? Não, clamp total. No intervivos, né, a anastomose que a gente faz lá na cava é entre a veia hepática esquerda do enxerto com a cava. A criança tem uma cava muito fina, eu não consigo colocar um Satinsky ali que vai ocluir parcialmente e deixar o fluxo atrás. Então acaba sendo toda clamp total, mas elas toleram bem. Total. As que são cirróticas toleram melhor do que as fulminantes. As fulminantes às vezes, tem colateral, né? Não tem colateral, às vezes a gente tem que ser mais rápido. Tem muita hepatite fulminante, cara, em criança? Medicamentosa? Então, a maioria é causa desconhecida, a gente não consegue identificar a causa. Provavelmente se expôs a algum vírus de comunidade e fez uma reação hiperaguda. Mas são crianças maiores, geralmente. Maiores? Maiores. Exato. É um perfil de paciente um pouquinho mais velho. A fulminante é muito grave, né, cara? As que eu peguei em adulto, cara, rapaz, chegava a hora que você falou hepática grave, em coma, com hipertensão craniana. Mas essa é uma outra vantagem. Lá é um serviço de referência para hepatite fulminante. Então, nesse período, acho que uns 2 meses que teve aquela hepatite fulminante misteriosa, não sei se saiu no noticiário, um monte de criança tendo hepatite fulminante, a gente recebeu num mês, acho que foram 5 ou 6 crianças. Algumas saíram, outras foram para transplante. Mas a vantagem acho que do Instituto da Criança é que a gente tem o transplante intervivos com uma carta na manga. Porque essa criança, às vezes, ela chega com um nível de consciência bom, tá com o INR ali em 5. Você consegue fazer transplante precoce. Você deixa o doador preparado e observando a criança. Porque o problema do cadáver é esse. A gente perde o tempo, aí faz edema cerebral, a gente perde a criança e não surgiu o fígado. É o que acontece com o adulto, né? Ou ao contrário, surge o fígado, a criança está ruim, mas vem numa melhora, aí você fala, essa criança vai sair, eu vou transplantar, vou tirar ela de uma doença e colocar na outra que é o transplante. Verdade. Então, com o intervivos, a gente está assim, 24 horas do lado da criança, acompanhando a evolução neurológica dela. Sim. Piorou... Sala, sobe, doador, às vezes a gente interna, sobe e opera. A criança está saindo, vamos aguardar mais um pouquinho, está com NR alta, amônia alta, mas está consciente. E às vezes nesse tempo dá tempo de sair algumas pesquisas, então às vezes parece que é mais autoimune, então às vezes você tenta pulsar o paciente, aí o paciente melhora, sabe? Então, sem dúvida, para hepatite fulminante ou intervivos, é uma carta na manga fantástica, porque você tem o paciente na mão. Você não perde o timing e você não transplanta antes. Não fica dependendo de doador e nem de... Né? Exato. Aí eu acho que o único cuidado que tem que ter disso é que daí às vezes a gente pega uns adolescentes mesmo, né? E daí nessa de intervivos em adolescente, muitas vezes acontece o contrário, aí fica um small for size. Aí fica um fígado muito pequeno e daí a complicação, diferentemente do large for size, né? Que é compartimental, dificuldade ventilatória, você tem necrose hepática, daí você tem, na verdade, funciona como se fosse um fígado muito cirrótico. Então, você tem uma perda muito grande de líquido pelos drenos. Então, é você ficar correndo atrás de volume enlouquecidamente. Essa é a dificuldade do paciente adolescente. A gente não vai fazer uma paté direita no doador, colocar ele em risco. Então, aí o paciente adolescente aí fica no calcanhar de Aquiles ali, do cadáver com intervivos. Entendi. Cara, e de perguntar para vocês, os acessos vasculares em criancinha pequenininha, vocês dissecam alguma coisa ou não? Ultimamente, a equipe da enfermagem tem passado pique em quase todas as crianças, né? Desde quando eu comecei a residência. Então já chega para cirurgia já com pique. Já chega para cirurgia com pique. Os menorzinhos, né? Até os da UTI, a enfermagem... Então já chega com acesso, mas e a artéria, por exemplo? Monitoração de artéria?
Aí o anestesista... Geralmente consegue funcionar. Consegue funcionar, acho que sim. tudo depende, né? Então, se o paciente está instável na UTI, aí a artéria a gente já passa a gente lá mesmo. A grande maioria das vezes por punção. A gente usa pouco ultrassom para poder puncionar a artéria. Tá. Diferentemente de catéter central, Sim. né? E aí já chega um catéter também? Porque vem da UTI normalmente, as crianças. Se está estável, não. Né? Aí a gente opta pelo PIC, né? Do que passar um catéter. Então, a enfermagem mesmo, ela é super treinada. Mas para transfundir pelo PIC é ruim, né? Depende do calibre do PIC. Hoje em dia, se a criança for maior, você consegue passar um PIC 5 Friends numa... E também, né, para transfundir uma criancinha dessa, vai na seringa também, né? Você não precisa também, ficar... Né? E às vezes só pega o periférico para poder transfundir. Ou transfunde pelo periférico, exato. Então, em termos de acesso... Então, o PIC fica mais para as drogas vasoativas e o periféricozinho para transfusão ou volume. Em geral, a gente opta pelo catéter em si quando está chocado mesmo. E aí a gente acha que vai começar a subir muita droga, daí a gente prefere o catéter. Se é um paciente que está estável, se é mais para antibiótico, se é mais para sedativo, tudo mais, aí a gente prefere que seja o PIC. Quando chega com PIC, nem passa central, então. Dependendo da patologia cirúrgica, não passa. Agora, se for uma criança que vá realmente passar por uma cirurgia com uma perda volêmica... Mas por transplante. Não, transplante sempre central. Sempre passa. Sempre, não. Transplante não dá para fazer com PIC. Isso para as cirurgias de um modo geral, as oncológicas, outras coisas daria para fazer. Então, é o que eu tinha perguntado, então passa central. Transplante passa lá no centro cirúrgico no centro cirúrgico. Porque como os nossos transplantes são eletivos, né? A gente faz às segundas-feiras, então a criança interna, o pai e a criança, ou a mãe e a criança interna no domingo, segunda-feira eles vão para o centro cirúrgico e lá a gente invade ela toda no centro cirúrgico. Então, porque ela chegou de casa, então ela é toda invadida no centro cirúrgico. Aí vai acesso venoso central. Sonda, né? Além do central, pegam geocos calibrosos nos braços, na medida do possível, 22 é um calibroso, super calibroso. Sonda vesical e a PAI. Legal. E desce dessa mesma forma, ela desce para a UTI, à medida que vai estabilizando, vai desinvadindo a criança. Transamin vocês usam, né? Você sabe, sim. A gente evita ao máximo usar os grudes, né? Então, o Transamin em si, a gente não usa só se necessário. Se começar a sangrar, tem um sangramento... Politransfusão, você vê que não é rotina iniciar. Não. Por conta da chance de trombose também. Exato, os vasos são muito finos assim, né? Comparado com uma porta de adulto, uma artéria de adulto. A gente está falando de uma artéria hepática de 2 milímetros para fazer anastomose. Então, 2 milímetros. Exato, que é o nosso corte, né? Se a gente faz angiotomo e a artéria do pai tem menos que 2 milímetros, a gente descarta o pai porque o risco de trombose é muito grande. Sim. A partir de 2 milímetros de hepática esquerda, a gente aceita o pai. Interessante, cara. Legal demais. Então, a gente não tem o hábito de fazer... Os hemocomponentes de rotina, assim, né? Hemácia vai fazendo durante o transplante e... O resto só critério clínico mesmo. Critério clínico e a gente vê que é um sangramento que não é cirúrgico de ponta aí e tal, vai e aí a gente vai tendo esse diálogo com o anestesista. Sim, cara, muito mais inteligente, né? Do que ficar fazendo empiricamente as coisas sem... Né? Eu acho que faz muita falta pra gente a questão do tromboelastograma, tanto no intraop quanto pra gente na UTI, no manejo, né? Sim. A gente teria um manejo muito mais fino, muito mais certeiro do que a gente vai dar para esse paciente. Com certeza. Mas ainda não é rotina no nosso serviço. Ainda mais quando ele é eletivo, né? Que aí você colhe antes o trombo, né? Cara, dá tempo do trombo abrir, aí você começa a cirurgia, você já começa a fazer o comparativo, né? E os hepatopatas vai ser alterado, né? Sim. Então, assim, desde o início. Então, facilitaria a nossa vida, mas ainda não é rotina. Eu acho que seria mais... fácil temperar esse paciente. Sim, porque a gente fica pensando, putz, será que agora vai precisar de... Sim. Só do crio, plasma, Quer ver, cara? Eu fazia anestesia, participei da equipe do transplante do Einstein, né? De fígado, depois fui pro HC, né? Mas nessa minha vida de anestesista de transplante hepático, que eu fiquei uns 2 anos aqui, mais uns 2 lá, uns 4 só, já saí lá do fígado. Mas eu já vi, cara, complicações com hemoderivados sintéticos. Porque o hemoderivato sintético é muito fácil de administrar, né? Você tem ali na sua mão, você olha ali, vou fazer. Mas existe essa possibilidade de trombose no intraoperatório, cara. A gente teve um TEP maciço no intraoperatório uma vez. Imagina a criança que tem um vaso pequenininho. Sim, com certeza. Risco maior. Risco maior, né?
Exato. Então, interessante demais, cara. Ó, já estamos quase acabando o nosso horário aqui. Deixa eu perguntar. Passa rápido demais, não é? Não é? Então, e quais são os outros tipos de cirurgia que você faz, cara, aqui em São Paulo? De cirurgia grande, sem dúvida nenhuma, o transplante e as cirurgias oncológicas que tem, e as neonatais, assim. Mas aí são no Hospital das Clínicas, que tem um volume grande. Mas a rotina do cirurgião pediátrico, ela é voltada mais para hérnia, fimose, apêndice, criptorquidia, que são cirurgias mais tranquilas. São as cirurgias do consultório, assim, né? O cirurgião pediátrico em si, uma das coisas que me abriu os olhos para a especialidade, porque lá em Juiz de Fora, durante o internato de cirurgia, eu quase não vi cirurgia pediátrica, assim. Eu acho que eu vi uma hipospádia, um cisto pilonidal, isso não é amostragem para cirurgia pediátrica. Verdade. E aí, na geral, aí eu rodei um mês no ICR e aí me encantei. Pela diversidade de patologias. A gente opera pescoço, opera tórax, opera abdômen, opera membros. Então, eu sou um cirurgião geral com patologias que eu acho interessante. Porque eu fiz cirurgia geral para ser um cirurgião geral. Quero ser um cirurgião geral. Só que aí na cirurgia pediátrica eu me encantei por isso, porque eu continuo sendo um cirurgião geral, o perfil de paciente me agrada mais e a recuperação pós-operatória das crianças é sensacional, a recuperação. Então, isso que me atraiu muito na legal, cirurgia pediátrica. Esse olhar, então, assim. A gente opera de tudo. A rotina realmente do dia a dia é hérnia, fimose, apêndice, criptorquidia e as coisas grandes ficam para instituições, né? Igual o Instituto da Criança que a gente está. Tem que saber lidar com os pais direitinho, né, cara? Porque é uma angústia, uma apreensão, né? Sem dúvida. Eu, às vezes, acho que... Eu tento fazer uma comparação com como a gente andar de avião, né? Eu não entendo nada de aviação. Toda vez que eu sento na cadeira... Confia em quem está ali. Confia em quem está ali. Tudo que acontece, eu fico com medo e vai cair. E a mesma coisa o pai que senta na salinha de espera, sabe que os dois pilotos, o cirurgião e o anestesista, estão lá operando, mas fica naquela apreensão do que vai acontecer. Então, o diálogo antes com os pais, da mesma forma que se um piloto vier falar para mim, o avião funciona dessa forma, eu tenho esses mecanismos de prevenir acidentes, o risco existe o risco, mas é praticamente zero do avião cair, eu sentaria mais tranquilo numa poltrona de avião. A mesma coisa eu penso com os pais quando vai falar. Por mais que seja tranquila a cirurgia, a angústia do pai. Pô, é um bebezinho, tem 2 meses, vai submeter uma anestesia. Então, esse diálogo do cirurgião com os pais, ele é fundamental. Não existe só a criança. Nunca vai existir só a criança para você. É sempre a criança com o acompanhante. E quando eu opero os meus pacientes, os anestesistas sempre ligam para a família antes. Às vezes, os pacientes saudáveis não precisam de uma consulta física pré-anestésica, mas ligar para o paciente, explicar como é que vai funcionar a anestesia e tudo, eu acho fundamental e eu prezo por isso. Então, a conversa e o diálogo com o pai, e a mãe é fundamental, assim. Eu vejo isso com a anestesia, cara, porque igual você falou, né, uma das principais preocupações dos pais é o anestesista, né, cara? Às vezes é a única. A fimose eu sei que é tranquilo, mas como é que vai ser a anestesia? Exatamente, porque realmente, né, você vai entrar na internet, você vê mais ou menos como é que é uma fimose, né? Até no YouTube deve ter filmagem, porque hoje eles veem tudo, né? Mas quando vai ver sobre qual anestesia pode ser feita na fimose, você pode fazer anestesia de várias formas, né? Então os pais ficam muito preocupados. Mas você sabe uma coisa que eu acho muito engraçada, assim, vendo, né, paciente e vendo amigos, enfim, conversando. O anestesista, ele é extremamente importante, né? A gente, cada área, sabe a importância, porque um paciente bem manejado ali garante, né, o sucesso tanto quanto o cirurgião que vai estar. Mas as pessoas se preocupam em pesquisar o cirurgião, mas não pesquisam quem é o anestesista que vai operar. Isso é uma coisa que eu sempre falo. Meu Deus! Eu converso com todo mundo e falo, cara, vocês precisam conhecer o anestesista. Exato. Que vocês vão ser anestesiados. Isso é óbvio, cara. Não adianta escolher o melhor cirurgião se você não tem uma confiança no anestesista. O cirurgião precisa passar essa confiança. Olha, eu tenho um anestesista que trabalha comigo, que é muito bom e tal. Pô, mas faça o paciente ou a família que tenta conhecer o anestesista, pelo menos uma ligação que seja. Hoje consegue fazer por vídeo, né?
Sim. Isso dá uma aliviada na família, assim, nossa, quebra, assim, sabe, aquele gelo, né? Isso é super importante, né? Mas é muito bom o paciente conhecer o anestesista antes, né? Porque é uma angústia absurda. Eu, por exemplo, jamais gostaria de ser operado sem conhecer o anestesista. Né? Eu não faria isso. Mas é que eu acho que a gente... E nem o cirurgião, claro. Mas eu acho que a gente tem, né, esse conhecimento. Agora, quem não tem, fica muito mais ligado em quem vai operar só, né, a parte cirurgião, ortopedista, enfim, quem seja, do que quem vai fazer anestesia, né? E é tão importante. Sim, é que às vezes o cirurgião não consegue, né? Ter o anestesista ali, às vezes você tem que operar com um anestesista que está ali, né? No que dia, é o né? plantonista. Às vezes, nesses esquemas de sobreaviso, de hospital, sim, que você não pode levar o seu anestesista, aí você vai ter que operar com um plantonista. Por exemplo, eu sou do HC, né? Só que realmente os pacientes, a família, às vezes passa como na visita pré-anestésica, não quer dizer, no ambulatório, né? Aí já tem um primeiro contato. Mas eu faço questão ali de antes, ali no quartinho, ali perto, já dá aquela, né, aliviada. Mas eu percebo que eles chegam muito ansiosos, cara. Infelizmente eu não consigo ver um dia, 2 dias antes. Mas quando eu tenho essa possibilidade, principalmente fora do HC, cirurgias eletivas, cara, aí é impressionante como muda, né, a fisionomia da mãe, do pai, né? E tudo fica muito mais fácil, com uma energia muito mais gostosa de se trabalhar quando você tem. Vale muito a pena. E uma coisa que, bom, eu converso bastante isso com o Gui, né? Essa conversa de você ter com o paciente antes dele ir para a cirurgia e explicar, na verdade, as possíveis complicações também. Sim. Faz diferença. Porque a complicação, ela pode existir, né? Ela é inerente ao procedimento. Sim. Só vai ter complicação quem faz. Estatística, né? Exato. Então, eu acho que explicar as complicações é importante também, né? Porque eles precisam saber que nem sempre vai dar tudo certo. E quando não der certo, quais são as possibilidades? Porque isso também, depois, quando chega pra gente na UTI, um pós-operatório, faz diferença. Sim. Né? Pra você trabalhar aí com a angústia da família e... Exato, porque a gente não cuida só do paciente, sim, né? Exatamente, pessoal. Fantástico. Que bom que vocês reconhecem, né, o valor, igual eu reconheço o valor de vocês, né? Muito legal vocês reconhecerem o trabalho do anestesista, assim. Esse é um dos objetivos meus aqui um dos objetivos meus aqui no podcast do Mundo da Anestesia, né? Trazer os cirurgiões para cá, para poder passar essa experiência de vocês, o que vocês passam no intraoperatório, no pós-operatório, bem legal. Foi um papo bem bacana. Infelizmente, a gente tem 1 horinha só, mas foi muito bom conversar com vocês, tá, Gui? A gente que agradece. Obrigado, o convite, tá, cara? Valeu sempre demais. que precisar, pode chamar a gente. Esse vídeo vai estar disponível para vocês depois, se vocês quiserem, né, mostrar para pacientes ou para, né, na instituição, ou nos canais de vocês, né? Vocês podem fazer. E eu vou, né, claro, compartilhar, né, esse podcast aí nos meus canais, tranquilo para vocês, lógico, né? Combinado, tá obrigada pelo convite. E vai estar no Spotify, no YouTube, tá bom? Obrigado pela presença mais uma vez. A gente que agradece. Tá? Obrigado aqui pelo convite. Dá um alô para todo mundo lá. Valeu, tchau, galera. Tchau. Um abraço, tchau. Tá bom, né, cara?